Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de desenho técnico do curso de Segurança do Trabalho, do EAD, nós temos aqui a segunda competência. Nessa segunda competência, vamos identificar a razão e a proporção de objetos de suas principais vistas ortogonais. Nessa competência nós temos 5 tópicos. Nesses tópicos a gente fala sobre as vistas ortogonais, as escalas, os projetos, as composições e os projetos complementares. As vistas ortogonais são as faces do objeto a ser representado. São 3 as vistas principais: a frontal, a do lado esquerdo e a do lado superior. São 6 faces que a gente representa no desenho. São elas: a frente, que é a frontal, o lado esquerdo, o lado direito, a vista superior, a vista inferior e a vista posterior. São 6 faces, 6 vistas. As principais são a frontal, a esquerda e a superior. Esses projetos servem para visualizar como ficaria um ambiente, um cômodo ou até mesmo todo o local do trabalho a ser representado, onde podemos visualizar os sinais de combate a incêndio, as rotas de fuga, etc. Também o layout de trabalho que o técnico faz para representar o seu local de trabalho. Nós temos aqui um objeto, certo? Onde nós podemos ver a vista frontal com esta face, esta outra face e a rampa. A vista da esquerda, a vista da direita, aqui a vista inferior, a superior e a parte posterior. Isso tudo representado planificamente, como está descrito no slide. Escalas. As escalas são 3. A escala natural, 1:1, a escala de ampliação e a escala de redução. A escala natural 1:1 é o seguinte: o objeto que você está querendo desenhar, se tiver 10 centímetros, ele vai estar com 10 centímetros no papel. Mas se esse objeto você quer ampliar, então você tem que usar a escala de ampliação. No caso, o número 1 fica logo após. E a quantidade de vezes que você quer ampliar fica na frente. No caso do exemplo do slide, nós temos 5:1. Isso quer dizer que eu quero ampliar 5 vezes o objeto que eu quero desenhar. Se eu quero reduzir 1:5, eu vou reduzir em 5 vezes esse objeto. O número 1 na escala se refere ao valor real do objeto. Nós temos aqui comigo um trem. Este trem, ele tem especificamente 17 centímetros. A escala que foi construído este trem é de 1:160. Isso significa que o trem está reduzido em 160 vezes. Se ele mede 17 centímetros, isso significa que eu vou multiplicar 17 por 160 e descubro o tamanho real do trem. Assim como o carro, que está na escala de 1:40. Significa que ele está reduzido em 40 vezes. E o carro, ele mede mais ou menos 10 centímetros. Isso significa que o carro ele está reduzido 40 vezes, 10 vezes 40, você vai descobrir o tamanho real do carro. A fórmula simples para você calcular a escala. A fórmula da escala é D minúsculo sobre D maiúsculo é igual a 1 sobre N, ou N sobre 1, onde o valor do desenho é o D minúsculo, D maiúsculo é o valor real e N é o valor da escala. Então, como eu já falei do trem e do carro, eu desafio a vocês a calcular o valor real do trem e do carro, ok? Projetos arquitetônicos. Existem 3 etapas para a confecção de um projeto. Nós temos o esboço, o anteprojeto e o executivo. O esboço, como o nome já diz, é um desenho mal feito, só
o inicial, só o que você está imaginando que seja a sua planta. O anteprojeto já está sendo feito com a régua. E o executivo, ele já está pronto para ser apresentado ao cliente. Ok? Composições do projeto. As composições do projeto são várias. As principais são planta de situação e locação. A planta de situação mostra a planta baixa dentro da quadra, o lote também sendo mostrado, certo? A planta de locação mostra apenas o lote e não a quadra. Repetindo, a planta de situação mostra a quadra com o lote, as ruas na planta. E a planta de locação apenas o lote com a casa, a planta baixa, mostrando o telhado da casa. Planta de coberta, que é a queda d'água. Planta baixa, onde nós temos, neste exemplo, nesta construção, uma maquete, onde nós temos uma residência com sala, quarto, banheiro, numa planta baixa. Planta de cortes, que são a transversal e longitudinal. Planta de fachada ou elevação. A planta de fachada mostra a fachada da residência, a frente e a lateral. As complementares, que são os projetos que acrescentam mais alguns dados à execução da obra. Por exemplo, o projeto hidrossanitário, o projeto de instalação elétrica, todos são complementares. Além disso, nós temos também o projeto das instalações especiais contra incêndio, que é o que nos interessa para o curso de segurança do trabalho. Dentre outros, nós temos projeto de instalação de ar-condicionado, projeto de automação de um condomínio e vários outros projetos complementares que podem ser incluídos junto ao projeto. Não deixe de olhar esse link disponibilizado no slide. Você deve complementar a sua pesquisa nesse site que está descrito no slide. É sobre projetos complementares. Para finalizar, os projetos aqui descritos irão auxiliar o seu trabalho do projeto de layout do posto de trabalho. Mesmo com o conhecimento básico de desenho, proporcionando um melhor entendimento na montagem da rota de fuga, o layout do posto de trabalho e o próprio mapa de risco, que é o que nos interessa, montar um mapa de risco para o técnico de segurança do trabalho, com esses projetos complementares e o projeto da planta baixa, o desenho da residência, o desenho do local de trabalho, etc. Finalizamos agora a segunda competência. Na próxima semana estaremos de volta com a terceira competência. Até lá!